Henker que vive duas vezes. Capítulo 440. Estabelecimento do clã. 4. Yon-Woo gritou como um dragão rugindo depois de acordar de um longo sono. Vimalacitra fica surpreso. Trovões e relâmpagos sacudiram o mundo, os relâmpagos formando listras amarelas no céu e varrendo tudo em seu caminho. Fagulha. Isso é chique. O rei marcial apenas zombou. Mas você ainda tem um longo caminho a percorrer. Com um único aceno de mão, ele afastou o raio facilmente. Tornar-se uma ferramenta não significa agir precipitadamente. Isso significa que você deve observar uma situação com frieza e sem medo, e então apresentar uma resposta apropriada. Você tem que continuar observando. Seus olhos devem estar sempre voltados para o inimigo. O ataque que Yon-Woo conseguiu desferir foi inútil no final, mas ele não perdeu a oportunidade e continuou fazendo ataques consecutivos com as 8 habilidades secretas, de Break-Heaven a Iron Ground. Como ele havia treinado com espada, ele precisava que Vigrid demonstrasse seu poder adequadamente. Mas as palavras do rei marcial ecoavam em sua cabeça. Como uma ferramenta. Ele repetia para si mesmo inúmeras vezes. Bum. Como uma ferramenta. Se ele não tivesse uma espada, ele poderia usar os punhos. Se ele estivesse sem o braço direito, ele poderia lutar com o esquerdo. Por quê? Porque ele era uma ferramenta. Com esses pensamentos em mente, ele seguiu o rei marcial incansavelmente. Os olhos não servem simplesmente para ver. Você deve sentir tudo plenamente. Confie nos seus sentidos. Reúna seus 5 sentidos, intuição e sexto sentido para não perder seu oponente. Você verá isso se rastreá-los corretamente. Caso contrário, você só será derrotado. Yon-Woo esfaqueou, bloqueou e rasgou. Ele não se concentrou apenas no ataque, mas reuniu todos os seus sentidos como o rei marcial havia aconselhado, concentrando-se no rei marcial. Cada ação, cada movimento de seus músculos e cada respiração que ele fazia procurava apreender tudo. Ele tentou encontrar uma abertura e abri-la. Por causa disso, seu braço direito ainda não havia regenerado. Ele estava centralizando todo o seu poder mágico em seus olhos e fortalecendo sua mente, que controlava seu corpo de perto. Diferença de horário. Às vezes, ele ativava a diferença de tempo para se concentrar em prever os movimentos do rei marcial. Ele tinha apenas um objetivo: derrubar o rei marcial. Seu corpo, poder mágico, mente e consciência estavam todos focados no rei marcial. Ele não tinha capacidade de absorver nenhuma outra informação. Você caiu em um estado hiperfocado. Aviso: sua mente está sobrecarregada devido ao estresse extremo. Você foi afetado pelo status, autonegligência. Você foi afetado pelo status, perda de ego. Vimalacitra tem profundo interesse em sua condição atual. Vimalacitra está curioso para saber como você planeja superá-lo. Se você não conseguir superar sua condição, Vimalacitra pode ficar muito desapontado. Preste atenção nisso. Havia muitas mensagens, mas ele não conseguia lê-las. Tudo o que ele fez foi repetir para si mesmo. Torne-se uma ferramenta. Os poderes que o apoiavam reuniam-se intrinsecamente em cada ataque, sobrecarregando suas funções de cálculo e deixando tonto. Ele podia ver o espaço se contorcendo com a força que o Sky Wings gerava. Ele estava lutando porque não apenas despertou seu corpo de dragão, mas também controlava todos os seus poderes ao mesmo tempo. Ou ele desmaiaria ou seu cérebro derreteria. Depois de alguns momentos, sua consciência desapareceu e ele entrou em um estado em que sua mente ficou focada a ponto de torná-lo pouco mais que uma máquina. Torne-se uma ferramenta. Concentre-se em acabar com seu inimigo. Esses eram os únicos pensamentos em sua cabeça. Não, tinha mais. Acompanhe com os olhos. Confie nos seus sentidos. Seus ataques tornaram-se mais precisos e afiados. Qualquer um que tentasse ficar perto dele seria cortado em pedaços. A tribulação infernal que o envolvia inflamou-se mais intensamente, aumentando seu poder de fogo. Você foi gravemente ferido. Você foi afetado pelo status, tonto. Você foi afetado pelo status, criticamente ferido. Seu status de autonegligência escalou para beira da morte. Embora sua caixa torácica tivesse explodido, um de seus olhos pingasse sangue e sua perna esquerda estivesse quase decepada, ele procurou tenazmente por qualquer vulnerabilidade no rei marcial. Finalmente, Yon-Woo descobriu diferentes linhas flutuando ao seu redor, 3 grossas e dezenas de finas. Ele instintivamente percebeu o que eram: Mugong, habilidades, poderes, magia, graças, fatores e opções. Eles estavam emaranhados como um novelo de linha, mas não se fundiram em uma coisa só. Yon-Woo acreditava que estava usando todos eles perfeitamente, mas parecia que tudo o que ele fez foi emaranhá-los. Ele não tinha feito mais nada. Agora, ele tentou combiná-los em uma coisa. Foi uma luta, mas ele tinha certeza de que conseguiria. Seus olhos estavam focados no rei marcial, mas seus pensamentos estavam nas linhas até que ele conseguiu combiná-los em uma linha, uma imperfeição. Vimalacitra está entusiasmado com o mundo que você descobriu com os olhos dele. Vimalacitra acena com veemência e dá um tapa nos joelhos. Ele olha para você com olhos calorosos. Yon-Woo sentiu como se tivesse levado um tapa na cabeça. Outros tinham imperfeições, então por que ele não teria? Se ele tivesse se esforçado, ele os teria visto com seus olhos divinos dracônicos. E se ele os tivesse apagado um por um, não teria crescido mais rápido? Não. Então ele balançou a cabeça. Só agora posso ver.
Ele só viu isso porque estava em um estado de ausência de ego, algo que ele só conseguiu alcançar por causa do obstáculo intransponível que era o rei marcial. Se Yong-woo não tivesse lutado com ele, como ele teria a chance de ver isso? Ele pode ter passado a vida inteira ignorando tudo isso. Eu tenho que enfrentá-lo diretamente e avançar. Yong-woo eliminou as imperfeições ao seu redor hesitantemente. Vimalasitra concorda com sua decisão. A graça de Black Gubitara está sempre com você. Rachadura. Ele sentiu algo quebrar dentro dele. Foi abafado, mas para Yong-woo soou mais alto que um trovão. A catarse inundou e abraçou seu corpo e alma. A prisão de seu corpo foi quebrada e sua alma presa finalmente ganhou alguma liberdade. O tempo lento voltou ao normal. O rei marcial sorriu para ele com orgulho. Você finalmente conseguiu pegar meu rabo. Yong-woo entendeu o que ele quis dizer. Ele acabara de aprender a maneira correta de usar seu corpo endurecido. Era apenas uma pequena habilidade, mas ele poderia desenvolvê-la facilmente se continuasse treinando. Yong-woo finalmente atingiu um novo pico. Arhat. Foi o passo final que qualquer espadachim pretendia alcançar. Ele finalmente colocou um pé à frente. Vimalasitra está muito satisfeito. Porém, Yong-woo não se deixou levar pelo sentimento de dever cumprido e esfaqueou as imperfeições com Vigrid. A aura negra de fogo vermelho entrou e correu ao longo do braço do rei marcial antes de parar em seu peito. Embora a espada tenha apenas arranhado o rei marcial, foi uma grande melhoria, considerando como Yong-woo nunca tinha sido capaz de tocar um único fio de cabelo antes. Um sorriso satisfeito apareceu no rosto de Yong-woo. O rei marcial assentiu em aprovação. Você se saiu bem. É tudo graças a você. Claro que é. Sou tão incrível que transformei um idiota como você no que você é agora. Yong-woo sorriu ironicamente diante da ostentação do rei marcial. Yong-woo só ficou mais forte depois de absorver todos os tipos de coisas e, ao contrário dele, só havia uma palavra para descrever o rei marcial: gênio. Yong-woo deve ter sido extremamente frustrante para ele. Mas Yong-woo olhou interrogativamente para ele. Você se atreveu a tentar ver o sangue saindo do corpo do seu gracioso professor? O rei marcial ergueu os cantos da boca e inclinou a cabeça. Você quer morrer? Yong-woo percebeu que a ponta de Vigrid ainda pressionava o peito do rei marcial. Sua expressão instantaneamente ficou confusa. Esse só um momento. Isso está além do meu controle. Cale-se. Vou te dar uma surra primeiro, discípulo. O rei marcial empurrou Vigrid para o lado com o cotovelo esquerdo e deu um soco no estômago de Yong-woo ao mesmo tempo. Yong-woo sentiu como se o mundo estivesse girando. Ele não conseguia respirar. O rei marcial sussurrou docemente no ouvido de Yong-woo, com um sorriso cruel no rosto. E acho que você esqueceu alguma coisa. Além do professor à sua frente, somos mais 8. Vamos ter uma lição. Antes que Yong-woo pudesse responder, todos os reis marciais que haviam recuado correram em direção a ele e começaram a pisoteá-lo. Estrondo. A porta de pedra de uma caverna se abriu e Fante semicerrou os olhos para a luz do sol que não via há algum tempo, sorrindo. Quanto tempo se passou desde que ele começou a treinar Blood Lightning? Ele estava tão focado em seu treinamento isolado que não sabia dizer quanto tempo havia passado. Ainda assim, ele estava ciente de algumas notícias vindas de fora. Yong-woo finalmente retornou e declarou guerra ao mundo sem máscara. Ele se sentiu emocionado e animado. Ele sabia há quanto tempo Yong-woo esperava por esse momento. O fato de ele ter tirado a máscara provavelmente significava que ele estava pronto para lutar contra o mundo. O caminho na frente de Yong-woo provavelmente estaria cheio de pedras e espinhos. Fante já estava antecipando o quanto cresceria e quão emocionantes seriam o sangue e as batalhas. Além disso, ele estava curioso para saber o quão mais forte Yong-woo havia se tornado. O próprio Fante ficou tão forte que seu passado era uma sombra pálida de quem ele era agora. Ele estava confiante de que poderia enfrentar o eu mais jovem de seu pai, quando ele era chamado de gênio. Ele até se preocupou que Yong-woo pudesse ser mais fraco que ele. Se assim fosse, teriam de reorganizar a sua hierarquia? Afinal, a diferença de poder deles era a razão pela qual Fante era o irmão mais novo. Então, posso me tornar o Yong-nin e cuidar do meu irmão mais novo. Ele se viu sorrindo enquanto pensava sobre isso. Seria divertido. Só então, ele viu um homem parado na entrada. Ele não estava usando máscara, mas aqueles olhos eram impossíveis de perder. Yong-nin. Por que seu rosto está assim? O rosto de Yong-woo parecia um pouco estranho. Seus olhos estavam machucados em preto e azul e suas bochechas estavam inchadas. Suas roupas pareciam ter sido pisadas. Na verdade, Yong-woo parecia ter acabado de levar uma surra. Fante. Sim, Fante automaticamente deu um passo para trás, sentindo uma sensação ruim com o som da voz de Yong-woo. Calafrios percorreram suas costas. Baque. Yong-woo se aproximou como um zumbi. Eu não percebi no começo, mas você realmente parece com o professor. Fante ficou intrigado. Bastante. O que, antes que Fante pudesse responder completamente, o soco de Yong-woo veio voando. Ele estava transmitindo a lição de amor. Você se sente injustiçado? Eu também.